Boa noite, gente. Deixa eu só arrumar essa luz aqui. Esperar também todo mundo ir entrando. Eu fui montar o ring light aqui agora. E ele não tá querendo funcionar, não. Mas nós vamos fazer esse negócio funcionar e dar certo aqui, gente. Aí. Mas é assim, né? Ao vivo. É assim mesmo. Agora vai. Dá uma diminuída aqui que tá muito alta a luz. Aí. Boa noite, vai mandando o convite aí pra todo mundo. Vocês conhecem. Eu sou a Jéssica Cecília. Hoje nós vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre... Eu tô lendo aqui os comentários só assim pra eu te ver ao vivo. Por enquanto sim, né? Mas vai dar certo. Hoje nós vamos falar aqui sobre sinais de alerta de que a masculinidade está morrendo. E aí nós temos 3 convidados, né? Comigo 4. Eu sou a Jéssica Cecília, sou terapeuta. E vai ter também... sou eu, a Jéssica. Vai ter a Larissa, que vai entrar daqui a pouco. Depois vai entrar o Esqueleto. E vai entrar também a Lady Red Pill. E são pessoas que falam já, né, sobre esse assunto, aqui online mesmo. E nós recebemos uma postagem, né, de um site que é bem conhecido, falando sobre a importância de DAO Realms. E aí a gente ficou muito impressionado com essa postagem, e foi por isso que a gente decidiu fazer essa live. Deixa eu dar uma viradinha aqui, que essa luz tá um pouco me incomodando. E foi por isso que a gente decidiu fazer a live. Então, vou aproveitar, já vou chamar a Larissa. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Porque esses movimentos estão modificando muito, né? A forma como os homens estão se portando. Essa questão de batom, de maquiagem, de joias, de unha grande e tudo mais. E foi por isso que a gente decidiu fazer essa live, que eu acho que deve ter muita gente perdida, né, com essa história toda. Inclusive já tem... Ué, a Larissa não está aparecendo aqui. Inclusive, boa noite, gente. Boa noite pra quem tá entrando. Eu vou fazer uma live aqui junto com mais 3 convidados falando sobre sinais que a masculinidade está sendo destruída, né? Tô aguardando a Larissa aqui aparecer, que eu não vi ela ainda. Deixa eu ver. Isso, vocês vão mandando convite aí para quem vocês acham que tem interesse nesse assunto, que está observando que realmente está acontecendo um movimento muito estranho, né? Um movimento social muito estranho com relação à destruição da masculinidade em si mesmo. Gente, vai me falando aí se o som tá bom, se tá dando para ouvir direito, porque eu não coloquei foninho, porque eu tô com medo aqui de mexer em qualquer coisa nesse ring light, ele não parar de funcionar, porque ele já tinha parado de funcionar aqui agorinha. Então é por isso que eu não tô mexendo. E aí eu não vou pôr fone por causa disso, nem microfone por causa disso. Cadê a dona Larissa? Deixa eu ver. Não, mandei o convite aqui para ela, mas eu não vi ela ainda. Ela mandou mensagem aqui falando que não tá conseguindo participar. Deixa eu ver. É assim, gente, ao vivo é assim. Deixa eu mandar aqui de novo. Que se está acontecendo alguma coisa com a conexão dela. Vamos, Larissa.
Vou te mandar então, esqueleto. Cadê? A Larissa não tá aparecendo, então já vou chamar o esqueleto. Aceita aí, esqueleto. Eu conheço os. Aí. Olá, Oi, tudo bem? tudo, e você? Eu tô bem. O meu fone acabou de me deixar na mão. Vou ter que ir por outro artifício. Eu acho que tá acontecendo um movimento aqui para essa live não acontecer, porque aí a Larissa entrou. Porque toda hora é uma coisa que acontece. É, o seu ring light para, o meu fone para. É sempre É assim. sempre Sempre quando assim. eu faço live com a galera, o fone me deixa na mão. Aí a gente tem que ir para outra tática. Peraí que eu já Tá. volto. Alô? Alô, tô ouvindo. Pronto, agora estou te ouvindo. Aí a Larissa apareceu aqui também. Então, se apresenta, esqueleto, fala um pouco aí do seu perfil, como é que funciona. Olá! Uh, chegou a mulher já chegando com o pé na porta já. Larissa, deu ruim aí pra você também, pra aparecer? Não, tá tudo Ah, ótimo. ótimo. Então, Agora tá alinhado. deixa o esqueleto se apresentar aqui, que ele tinha entrado antes. Tá bom. Jéssica, primeiramente eu quero te agradecer pelo espaço. Boa noite, pessoal. Boa noite, Larissa. Muito obrigado aí por ceder o espaço aí para a gente estar falando de um tema bem sério que está afetando um monte de homens aí, né? E Sim. fazendo o que é de suma importância para o homem ser extinto, né? Muito obrigado. Obrigado você por ter aceitado. E a sugestão foi da Larissa. Ixi, deu uma travada em tudo aqui. Gente, tá funcionando pra vocês? Oi? Oi, oi, oi. Oi, Tá oi, oi, funcionando? voltou? Voltou, Voltou. voltou. Só a Larissa agora aqui no cima. Eu acho que não vai funcionar esse negócio de todo mundo junto, não, né? Acho que vai ter que ser um de cada vez mesmo. Você que fica à vontade, meu, para fazer como que é. Eu sempre já fiz lives aqui também, é a mesma coisa, entendeu? Sim, Dá um problema de conexão, assim, é normal. sim. Então, fala um pouquinho do seu perfil, esqueleto. Cara, Apresenta para quem seu não nome conhece, mesmo, né? Que você ficou com esse pseudônimo aí. na verdade o meu nome é Anderson, eu tenho uma página chamada Esqueleto Digital, que ela fala bastante, tipo, ela trabalha com humor, bem sarcástico do lance da Red Pill e tal, mas aborda tudo da questões de que a gente fala, né? Fala de masculinidade, fala de interação de homem e mulher, tal, de todas essas dificuldades que os caras passam Sim, com o relacionamento e desenvolvimento masculino no sinal, no geral, entendeu? Mas de uma forma bem sarcástica, né? Mas tá a verdade lá. sim. É uma coisa que a gente não está tendo muito acesso hoje em dia, né? Parece que a gente está vivendo uma realidade meio que distópica, né? É o que a gente A fala. verdade não está aparecendo muito nas coisas, né? É o que a gente fala daqui, do contexto da quem está lá no grupo lá da Red Pill e tudo mais, né? Fala que o pessoal está imerso lá na Matrix, que faz alusão ao filme e tal, de as pessoas estarem viverem uma vida, mas não enxergam a realidade ou ver as coisas que estão acontecendo ao redor e elas estão sendo manipuladas e elas não sabem, entendeu? Sim, Aí existem páginas como a minha que faz esse humor, mas dá um estalo na cabeça dos homens, delas também, porque tem mulher que me segue também, porque é uma página masculina, mas tem um monte de gente que me segue lá. E a sim, gente fala de tudo, da Matrix, de relacionamento, de finanças, de tudo, né? Tá tudo ali e a Red Pill ela serve como uma ferramenta para você identificar esses sinais e não ser manipulado. E viver uma vida como é que tem que ser, né? isso mesmo. É, eu vou voltar para Larissa e daqui a pouco eu te chamo de novo, pode ser? Pode ser, fica à vontade. Beleza, obrigada. De nada. Vamos lá, Larissa, vamos ver se você consegue entrar agora. Aí.
Gente, a Larissa, ela é terapeuta também. E o perfil dela é terapeuta dos homens. E aí, né, sobre o assunto que a gente vai falar da questão da masculinidade. Se apresenta aí, Larissa. Então, boa noite, bem-vindo aí todos. Eu sou a Larissa Gastman, sou psicanalista, sou terapeuta holística. Meu trabalho é voltado para os homens. Iniciou-se por uma demanda pessoal, né, a morte do meu pai, observando a questão do meu filho, do que seria dos homens, dos meus alunos. E com muito carinho abracei aí a causa dos homens, né? Então, assim, eu realmente tenho assim, uma intenção, né, positiva de ajudar nas questões emocionais masculinas. E tô aí no novo arroba, né? Porque me derrubaram por causa de algumas questões, algumas questões aí, eu tô rindo para não chorar, né? Tinha mais de 4.000 seguidores e aí temos que recomeçar um trabalho de 2 anos e meio, desde 2020, estou aí lutando em causas masculinistas, né? Questão de alienação parental, questão de muitas outras causas, né? Antifeminismo e muitas outras causas aí que afetam diretamente o homem, e aí, infelizmente, tive meu perfil derrubado, a gente não consegue entender os reais motivos, né? E estamos aí, estamos juntos aí dentro daquele post que você marcou a gente, né? Dessa desconstrução da masculinidade, que na verdade é uma desconstrução do ser humano, porque quando você destrói o masculino, você está destruindo o ser humano, está destruindo a humanidade, o que nos torna humanos, né? Que é exatamente essa polaridade que é tão importante dentro do sexo que ele habita. Isso mesmo. Isso. E aí tem a questão. Deixa eu só te perguntar aqui, estão perguntando aqui da Leide. A Leide vai conseguir entrar? Vai. Ela já está a postos. Eu acho que ela entrou aí, ó. Tá. Só convidar ela Não, junto que ela entra aqui. Deixa eu ver aqui. Fica 4 quadrados, assim, se ela aqui, quiser entrar. Achei, apareceu. Tá, a Lady chamei ela aqui para aparecer. Então, primeiramente, a gente vai. Antes, né? Eu vou ter que. Oi, boa noite, Leide. Tudo bom? Cheguei, pessoal. Se apresenta aí, Leide. Eu sei que o povo tá com um pouco de pressa aqui por causa. Mas são várias pessoas, né? Então tem que se apresentar, fazer tudo direitinho. Se apresenta aí, fazer um favor, Leide. Então, eu sou casada, né? Então, por aí a gente já aprende muito do universo masculino. Foi através do meu marido que eu me interessei bastante também pelo tema, né? Até por questões familiares também. A gente acaba começando a pesquisar, né? E tudo mais sobre relações conjugais, sobre mãe, sobre pai. E aí, quando você vê, você cai em tema de alienação parental, mães narcisistas, pais narcisistas. Puf, caí na Red Pill, sabe? Na questão também do bolsonarismo, né? Eu falo que o meu despertar começou em 2018, com toda a questão do Bolsonaro, e começar a despertar também nas questões antifeministas. Então, muita coisa foi fazendo sentido para mim, por exemplo, no tocante a mães narcisistas, que as filhas, eu já tive página relacionada a isso no Facebook há muitos anos atrás, e eu percebi um padrão de que esse endeusamento feminino, a depreciação do masculino, né, faz muitas filhas de mães narcisistas acharem que o feminismo é bom, sendo que elas não veem que, na verdade, é o oposto, né? O feminismo, ele prejudica elas. Então, acabou que eu não consegui ficar muito tempo, porque as filhas de mães narcisistas são pessoas muito difíceis de lidar, é uma esfera muito pesada, com pessoas com muitos traumas. Acabou que eu vim cair na Red Pill, né? Que deu na mesma, muitas pessoas com traumas também. Mas, enfim, aqui eu me encontrei mais e eu gosto de pesquisar sobre os homens, ajudar os homens, e me interesso demais por esses assuntos. Como diz a Thaís Azevedo, envolveu calcinha, cueca, puf, eu tô aqui. E é verdade mesmo. Acho que tem acontecido, felizmente, né, um despertar bem grande, assim, para essa questão de que a gente, como o Esqueleto tinha falado mesmo, a gente está sendo manipulado. Na verdade, inclusive, a minha página anteriormente chamava Você Foi Manipulado, né? Agora eu mudei para o meu nome mesmo, que a gente está sendo manipulado como marionete para levantar um monte de bandeira, quando, na verdade, está só prejudicando a gente, né? Assim, a gente, eu falo nós homens e mulheres, né? Porque acaba se prejudica um, prejudica o outro também. Sim.
Sim. Perfeito. Exatamente. Então, você queria falar sobre a questão da proteção do como era no princípio, né, Larissa? Bom, tudo tem na história. Quando a gente entende a história real, verdadeira, a gente para de se vitimizar e começa a ver o que é real, né? Então, assim, o discurso feminista inicia falando que os homens oprimem as mulheres. E essa visão, na verdade, é apenas uma propaganda de uma ideia contrária à natural. Então, como que é? Como que sempre foi, desde os primórdios? O homem, ele saía à caça, à luta, a mulher, ela cuidava da colheita, ela sempre trabalhou nas esferas assim, né, do plantio, das colheitas e tudo. E com o avançar da humanidade, surgiu a necessidade porque assim, também não existia casamento, né, era tudo livre, mas como o ser humano foi evoluindo, sentiu a necessidade do homem saber de quem eram aqueles filhos. Então, em troca de proteção para aquela mulher, né, e para aquela prole ali, né, essa mulher seria fiel, enfim, né, que ele garantiria que aquela mulher teria aqueles filhos dele para a espécie se perpetuar. Então, se a gente observar essa dinâmica na natureza, ela não é uma mentira. Então, assim, a gente pode ouvir mil coisas. Se você nasceu ontem, você vai ouvir uma ideia nova. Mas se você observar bem a natureza, você pode perceber que, mesmo que a gente não conheça a história, existem papéis do macho e da fêmea. E tanto o macho quanto a fêmea têm uma importância. Aí temos a questão, né? A fêmea, ela vai sempre cuidar dos assuntos internos, que é a biologia, e o homem dos assuntos externos. Então, a mulher é o interno e o homem é o externo. E aí a gente fala mulher e homem, como eu gosto de falar muito sobre a questão das polaridades energéticas, né? A mulher, ela preconiza mais o feminino, o homem mais o masculino. Então, o masculino, ele é o de fora, inclusive na biologia, né? O pênis, ele é para fora. E a mulher é o interno, na biologia também, a vagina, ela é interna, né? Então, todas essas questões de características também, a questão da agressividade, a questão da impulsividade, da coragem, do ímpeto, essas coisas, elas não são assim porque o cara é muito doido e não sei o quê. É porque a biologia do cara, a testosterona dos homens, ela dá esse impulso corajoso para o cara poder construir e sair à luta. Eles foram criados, os homens foram criados para a guerra, para a batalha, para conquistar. Nós estamos aqui 3 mulheres e um homem. Gente, esse rapaz aqui Bendito em é o cima... fruto das mulheres. A gente, na verdade, é legal essa diferença entre os sexos, porque, tipo assim, primeiro eu deixo vocês falarem tudo, e a gente fica mais introspecto, a gente ouve. O homem, na verdade, ele ouve mais e fala menos. E é aí que a gente aprende, entendeu? Aqui Exatamente. tem uma pergunta que é impressão minha ou a orgia está sendo mais disseminada? E, de fato, né, está sendo, né? Se não estivesse sendo tão disseminada, não tinha uma festa com o nome de farofa da fulana de tal, né? Então, assim, daí você já tira por base que realmente é uma coisa... Assim, na nossa época, né? Na nossa época, assim, que eu falo, quando a gente era criança, adolescente, já estava sendo disseminado nas banheiras do Gugu por aí, aquelas coisas meio esquisitas que apareciam na televisão. Só que hoje ainda continua, né? Hoje tem essas festas privadas que não são privadas, porque todo mundo tem um celular, todo mundo posta, todo mundo tira foto, todo mundo fala que tá lá, e a gente fica sabendo, ainda assim, que tem muita gente participando desse tipo de coisa, né? Exatamente. E outra questão é o senso de dominação pelo homem, que a Larissa vai comentar também, Larissa. Bom, gente, porque assim, o meu trabalho com os homens, ele é um trabalho espiritual. É um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho espiritual. A gente que é terapeuta, né, Jéssica, a gente abraça isso porque a gente entende que o ser humano não é apenas um cérebro, é uma conexão, somos seres naturais, somos seres que pertencemos à natureza. O ser humano está muito desconectado, mas enfim. O que aconteceu nesse período da humanidade que o homem tomou posse das mulheres? O que foi que aconteceu com essa força dominante que se desequilibrou? Então, esse homem ficou completamente assim,
desequilibrado no yang, né? Ou seja, no alto tudo masculino, e se esqueceu de que somos seres humanos, temos sensibilidade, precisamos nos espiritualizar. E essa perda parece que depreciou o feminino. E aí, né, existe aí, né, uma fala que fala que o feminino é menos. Mas percebam, se os homens também eles não tinham essa instrução para saber que o feminino também faz parte, né? Que ele não pode ser menosprezado, nem depreciado, né? É porque o feminino faz É parte. uma questão cultural também, uma questão de educação, né? Conforme Exatamente. foi desenvolvendo, só que ao mesmo tempo, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão desse patriarcado aí, porque, ao mesmo tempo, quando você vai ler, quando você vai buscar cientificamente falando histórias desse patriarcado que o povo fala, do jeito que, como se todos os homens da face da Terra fossem opressores e tudo mais, aquela conversa que a gente sabe que eu não gosto nem de ficar falando muito aqui, você vê que também não tem, né? Que a gente não tem registro sobre isso. Tem a questão da matrilinearidade, que se você for estudar sobre questão dos portugueses e tudo mais, você encontra registro sobre isso, né? Mas justamente com essa divisão de papéis muito bem disseminada, mas agora esse patriarcado que é só o pai, tudo pai, 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 você não encontra isso assim, não do jeito que é implantado pela realidade feminista, né? Que elas inventaram. Assim. Não mais, Por né? isso que eu falo Não que mais, a porque grande mídia é o lance a prática de manipulação. Exatamente. E aí, só para terminar aquela fala, o que acontece? Não foram todos os homens que fizeram essa masculinidade agressiva, mas muitas mulheres se identificaram com alguma questão e nunca perguntaram, o movimento feminista nunca perguntou para as mulheres que sim se sentiam protegidas, sim se sentiam agraciadas pelos homens que cuidavam delas. Porque muitas e muitas mulheres não passaram por com tantas coisas horríveis como o movimento diz, né? Muitas mulheres foram mulheres felizes, tanto na seara familiar, quanto na seara sexual, quanto na seara de ser mãe, né? Ou inclusive profissional, porque, querendo ou não, na história, temos muitas mulheres marcantes que contribuíram, sim, para a questão social, com filosofia, com medicina, enfim, em várias áreas, literatura, não foram assim tão oprimidas nesse sentido. Não é porque alguns homens oprimiram algumas mulheres e que isso se tornou uma constante nos diálogos, que isso tenha sido uma coisa tão generalizada dessa forma, porque muitas mulheres são muito felizes sendo donas de casa, cuidando de sua família, cuidando dos seus maridos, né? Sim. Então, assim, existiu esse senso de dominação pelo homem? Sim, mas ele estava cumprindo um papel, né? E a gente sabe que nós antes de sermos terapeutas, somos publicitárias. Então, ninguém engana um publicitário, né? A gente sabe muito bem como é a psicologia por trás do que a gente quer vender. Então, a gente quer... A questão da manipulação em si, né? Igual isso que ele estava falando mesmo, né? Exatamente. A gente sabe muito bem, quando a gente estuda lá quem foi que inventou a propaganda? Foi Hitler. Pô, o cara foi genial, o cara simplesmente ficou repetindo uma ideia falsa até que ela se tornasse uma verdade. Sim. E aí, a gente tá, por exemplo, eu fui criada, eu não sei se a Lady é bem mais, eu não sei qual é a sua idade, mas a Lady é bem mais nova que eu, Nossa, e eu né? fui criada, com uma fala assim, trabalha para você não depender de homem, mas a mulher sempre trabalhou, né? Sempre trabalhamos, nós mulheres, de alguma forma. Sim. Se não foi dentro do lar, foi fora por alguma necessidade. Então, assim, os casais, né, estão enfrentando muitos problemas por conta de uma propaganda para vender alguma coisa, para os incautos, para as pessoas que estão desavisadas, que estão adormecidas, que estão ouvindo repetidamente por milênios, eu ia falar, mas acho que séculos, não, deixa eu pensar aqui, não é séculos, Anos e não, Já tem por anos e anos, essa manipulação tá acontecendo, viu?
Já tem tempo, é só tô fazendo o cálculo aqui na história. Mas olha só, gente, é tão fácil a gente entrar numa caixinha e começar a repetir as coisas. Gente, porque a nossa mente ela é tão fácil de moldar, é tão fácil que se eu começo a ouvir a mesma coisa repetidamente, eu vou entrar em paranoia. Uai, vocês não viram na Covid? Quem ficou ligado lá na TV Global simplesmente pirou Até hoje, da né? batatinha. Porque ainda tem os Corona Lovers ainda, né? Que estão de máscara. Exatamente. Isso, exatamente. Hoje mesmo eu vi vários, tá? Então, essas pessoas, elas estão dentro de uma esfera de pensamento que elas não conseguem sair, porque elas só ouvem uma coisa só, elas não abarcam outras circunstâncias e estão aí, né? Perdida, repetindo como um disco arranhado, disco é da minha época e da época do senhor esqueleto ali. Sim. E Vinil. repetindo como um disco de vinil arranhado, que fica ali repetindo aquele mesmo discurso, né? Que o homem é tóxico, que a masculinidade é tóxica, que precisa tudo ser derrubado, que ele precisa se desconstruir para construir, nananana. Enquanto, né, casamentos estão sendo destruídos, pessoas morrem o tempo inteiro por inúmeros motivos, drogas, homens são os número 1 com uso de drogas, número 1 com suicídios, número 1 com vítimas de violência dos mais diversos tipos, e isso vai só aumentando a bola de neve, né? Porque são crianças mal cuidadas, e aí eu não quero botar a culpa sobre uma coisa única, porque eu acho assim que todos nós fazemos parte, né? Todos nós somos um só e a gente precisa agora pegar a nossa responsabilidade da coisa e passar a melhor mensagem, principalmente para as novas gerações que estão chegando aí tão complicadas, com tantas questões, né? Eu tenho filho adolescente, eu trabalho com adolescentes, é uma coisa assim, ó, que não tem fim as questões desses adolescentes devido a esses pais e mães que estão completamente doentes. Eu vi uma coisa, Larissa, pegando um gancho de você falou aí, acho que eu vi, não sei se foi numa página, não lembro, não sei se foi na página do Jordan Peterson ou na página do Puri Tradição, que tipo assim, os ritos de passagem que os meninos tinham antigamente, eles estão se perdendo, entendeu? Não tem mais essa parada do rito de passagem, tipo, bom, hoje eu sou um homem, eu tenho 41 anos, tenho meus pais ainda, graças a Deus, mas meu pai sempre falou assim, quando eu cheguei numa determinada idade, eu já desenvolver vendo os outros meninos já trabalharem cedo, eu queria trabalhar, ele falava, segura a onda um pouco. Quando chegou nos meus 15 anos, ele começou a me empurrar para a vida. Então, aí eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a ter... acho que foi a melhor faculdade de administração que eu tive, foi da vida do primeiro emprego, porque daí eu tive meu dinheiro, tive a experiência de como é que é trabalhar para alguém e ser ruim, e você tem que, eu preciso trabalhar porque eu preciso... Na época, tipo, queria comprar uma roupa, tá? Falei, eu preciso aguentar isso aqui porque eu preciso comprar essa roupa aqui. Então, tipo, a responsabilidade de levantar cedo, de fazer o seu trabalho bem feito e quando você receber, tipo, eu como cristão, né, tenho meu lance com dízimo e pau, separava minha grana e tal, e o que sobrava para mim tinha minhas responsabilidades com a casa, porque eu sempre quis ajudar de cedo em casa e eu contribuía com um pouco que eu tinha, aí sim eu fui fazer as minhas coisas de garoto e tal, e me satisfazer com o fruto do meu trabalho, né? Então isso aí, eu digo que é um rito de passagem. E não tinha internet, eu sou de 81, entendeu? Naquela época não tinha internet, assim. Não tinha. Agora Não hoje, existia. aí hoje, Tá tudo hoje assim, muito tá tudo mais muito fácil, fácil, né? tá muito mastigado, entendeu? Então, tipo, isso, tipo, de dar valor às coisas, assim, muito mais valor, tá se perdendo. Sim. E Uma isso, geração Nutella, né? exato. Sim. Igual você falou aí dos ritos de passagem, né? Tem uma, não sei, uma tribo africana, sei lá, que lá tem um rito de passagem dos meninos que eles têm que se jogar numa torre assim de madeira, como se fosse um andaime, vamos dizer assim. Aí os meninos têm que ir lá no alto se jogar. Quem viver é lucro, entendeu? Agora tu é homem.
Olha que loucura! E tipo assim, hoje em dia as crianças não são, os meninos principalmente, não são mais. Aí a questão também de polaridades que a Lari falou, não são mais incentivados a colocar a sua violência para fora mesmo. O seu lado masculino, o lado do menino bruto, né? Sim. Antigamente, quando a sociedade era um patriarcado, né? Opressor, né? Que tinha até mesmo a separação nas escolas, por Sim. exemplo, ou era escola de menina ou era escola de menino, e teve a época que era só menino que também ia para a escola, né? As meninas ficavam em casa com as mães. Quando as escolas eram para meninos, o ensino ele era rígido. Sim. O ensino ele era agressivo. Eu não sei se as meninas chegaram a pegar também a questão da palmatória e toda aquela educação mais violenta. Mas com os meninos sofriam, tinham uma educação mais violenta e entre si, por ser escola apenas de meninos, os meninos eram mais violentos entre si, praticavam mais, botavam muito mais disso para fora, né? Então, depois que foi inseridas as meninas nas escolas, os meninos passaram a ter que ser contidos. Olha, não é legal você bater no seu coleguinha. E aí o menino, assim, gente, não é que eu tô falando que criança tem que meter a porrada mesmo, não, tá? Eu tô comparando da questão de você colocar essa energia para fora. Hoje em dia nós podemos colocar facilmente um menino numa aula de luta. Mas aí voltando para o assunto das escolas, conforme vai misturando meninos e meninas, as meninas passam a ser o ideal da aluna. As meninas se saem melhor, os meninos tendem a ser cada vez mais sufocados por esse ensino mais soft, né? Vamos dizer assim, mais suave. Os meninos são... a testosterona, a agressividade deles é duramente reprimida na escola. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas na minha época, o menino fazia cuecão na escola, tinha um andando, puxava a cueca do outro, e arrancava o sapato, e tinha porrada mesmo, sabe? E aí juntava aqueles meninos na hora do recreio pra brigar, e briga, briga, briga. Hoje em dia eu acho que não deve ter mais isso nas escolas. Então, assim, a criançada também tá ficando mais Nutella, e quando vai pra vida não sabe se defender. Por causa de toda essa trajetória educacional, não só das escolas, mas das casas. Os meninos estão aprendendo a cada vez mais serem afeminados, né, feminizados, até mesmo copiarem, né, um comportamento feminino, até mesmo porque às vezes muitos não têm uma figura paterna em casa. Quando vão para a escola não tem mais tantos professores homens. Às vezes nas turmas tem uma maioria de meninas. Aí além de ter maioria de menina, vai ter maioria de professora, e o menino ainda é criado por uma mãe solteira e ele não tem figura masculina nenhuma. Ele chega na vida adulta sem saber o que é ser homem, né? E na sociedade patriarcal, mudando o assunto, voltando para as famílias patriarcais, o homem, ele era o cabeça. E não é essa bagunça que é hoje, que o menino só tem figura feminina. Antes o menino tinha figura paterna, né? Antigamente, quando o homem ele ia para a labuta, o menino ia junto. Se o pai ia para o campo, o menino ia para o campo aprender o trabalho com o pai. Se a mãe ficava em casa, a menina ficava em casa, aprendendo o serviço doméstico, aprendendo a cozinhar, aprendendo a costurar, né? E todas aquelas lições de como ser uma boa esposa e tudo mais, que é uma coisa que era passado, né, mesmo, de mãe para filha, e a masculinidade passada de pai para filho. O próprio trabalho, ele era algo familiar, né? O pai, ele ensinava o ofício para o seu filho, e aquilo ali era um negócio de família. Se o pai era marceneiro, o menino aprendia com o pai a ser marceneiro. E hoje em dia, com a desconstrução da família, não se tem mais isso. E a verdade é que o patriarcado, um homem na figura central da família, é o que é saudável. É o que tornou a sociedade organizada. As sociedades matriarcais não têm um nível satisfatório de desenvolvimento, elas nem sequer se perpetuaram, porque as maiores sociedades atuais foram construídas por impérios masculinos, pela força bruta, através de guerras, por causa de homens, não por causa de mulheres. Não foi o matriarcado que construiu a sociedade que a gente tem hoje. Não foi o matriarcado que nos deu a tecnologia, não foi. E é Certos importante, confortos. Leide, também observar que nessa questão da manipulação,
todos nós, né, homens, mulheres, estamos sendo manipulados para, na verdade, virar apenas consumidor, né? Porque é muito interessante, se a gente for pensar bem, é muito interessante que, já que não está dando a quantidade suficiente de mulher usando maquiagem, é muito interessante se a gente colocar os homens para usar maquiagem também. Usar um esmalte, usar né? Enfim, todas as coisas que a gente anda vendo muitos homens utilizando ultimamente. Então, assim, Vitão e companhia, né? Colocar aquele croppedzinho, shortinho coladinho, sim, barriguinha de fora. Sim. E aí, o que eu acho, assim, que alguém comentou aqui que nossa live tá ficando utilitarista, mas ela tem que ter utilidade mesmo, né? Porque se a gente for ficar só devaneando aqui, não adianta. Tem que ser observado. O foco, quando a gente teve a vontade de fazer essa live, foi observar o quanto que a masculinidade tá declinando, né? Com essa movimentação toda, porque, assim, sempre aconteceu, vem acontecendo há muitos anos, né? Desde a Revolução Francesa que está acontecendo essa desconstrução. Entretanto, eu acho que nos 10, 8 anos, 5 anos últimos, o negócio está assim, uma ladeira abaixo gigantesca, né? Parece que está muito mais acelerado. O povo fala que é hoje porque a gente tem muito mais acesso, né? Mas é justamente por ter mais acesso que fica mais fácil mais jovens ficarem com essa confusão toda de será que eu vou ter que usar um esmalte? Será que eu vou ter que usar o batom? Será que eu vou ter que dar o unhão lá para poder satisfazer minha namorada, por exemplo? Que, né, como eu comecei no início da live falando que o que gerou o interesse de fazer essa live foi justamente aquela postagem lá do quebrando o negócio lá, que eu não vou falar o nome, né, para não dar problema, que agora tem que desmistificar o negócio do unhão lá, que tem que dar unhão. Os homens têm tudo que dá unhão, viu, esqueleto? Olha, te garanto que aqui nunca. Mas saindo do contexto engraçado aqui, é aquilo, meu, querem pregam para você ser, aceitar, tá, mas aperta, quando o cinto aperta, para que eles Sim. correm? Eles correm atrás Sim. para os homens como eu e como outros que estão aí. Por Sim. exemplo, eu compartilhei um vídeo com a Larissa do Andrew Tate, né? Ele é um ativista tal, ele foi meio que tentaram incriminar ele de fazer uma coisa que ele não fez, sendo que eu vi um vídeo também que a própria ex-namorada dele defendeu ele, porque ele não estava cometendo nada disso, e tem um vídeo em específico que eu mandei para a Larissa, que ele fala, olha, quando o cinto aperta, quando o fogo pega, quando a maré vai lá e tal, é a gente que vai lá resolver. Quando você tem um problema lá e você está sofrendo uma violência, é um policial que vai lá e tá lá, entendeu? Então, tipo, a figura do homem ela já tá intrínseca já, tipo, podem fazer o que quiser, mas os fortes vão sempre sobressair. Então, você, homem que está na live aqui, cara, nunca tenha medo de exercer ou de falar não quando é necessário, de bater de frente quando é necessário, porque a tua posição assim é que faz a diferença na sociedade. Eu não estou querendo pregar assim para você salvar nada, porque vai ao abismo, entendeu? Não vai, você fatalista, não vai melhorar. Mas assim, o que você tem como valor você pode preservar, entendeu? E passa isso adiante. Se você quiser ter filhos, e relação, passa isso para o seu filho. Se você não quiser, mas você tem tipo um sobrinho, ou tem algum menino próximo a você, passa esses valores para eles, porque é o que eu falo para minha galera lá, esse comportamento que eu tenho, como os homens da minha página têm, ou até amigos que me seguem, esse comportamento que a gente tem assertivo de homem, ele vai ser extinto, gente. Tipo, vai ter homem assim, vai ser como eu, instinto. Né? Por favor, não deixa ser extinto, não. Então, porque tipo assim, aí a gente se vê esse comportamento das mulheres reclamando que não tem mais homem aí e tal. Onde Por quê? Porque os foram caras... parar os bons homens? Essa ladainha. O que mais vê é a postagem onde foi parar os bons homens, é isso mesmo. Exatamente. Aí tipo, aí que os caras caíram em si? Tipo, meu, a gente é taxado de taxista, para não falar a palavra, de taxista. Sim. Aí fala que a gente é abusador, fala que é não sei o quê. Falei, meu, eu sou um monstro, então para que eu vou dar provisão e respeito para esse tipo de algumas mulheres aí? Aí os caras pararam. Aí o que eles fizeram? Aí eles estão voltando para eles mesmos, investindo neles mesmos, se exercitando,
procurando elevar o intelecto, entendeu? Mas a gente não está com nenhum ódio, ressentimento de mulher, nem nada. Porque a gente sabe que tem as podres e tem as que valem a pena. Só que agora eles estão mais na defensiva. E aí esses homens né? estão aprendendo a se colocar em primeiro lugar, né? Exatamente, Lede. Você usou a colocação perfeita. Eles estão se valorizando. Aí a pergunta que é tipo assim, onde é que estão os homens? Tá falando, eu estou aqui, agora eu quero ver se você é a mulher apta para ter a minha presença. Entendeu? Mudou a moeda agora. Sim. Gente, deixa eu só falar duas coisinhas aqui sobre o que a Leide falou sobre a educação dos meninos e meninas na escola. As meninas foram projetadas para ouvir, para ficarem mais quietas, né, a conversar e tudo. Então, assim, é exatamente a dinâmica que a gente tem, clássica, né, que é de uma sala de aula tradicional com alunos, né, enfim, sala de aula com pessoas falando, conversando. Essa é a dinâmica. A mulher é perfeita para isso. Agora, o homem, antigamente, ele tinha exercícios físicos o tempo inteiro e os ensinamentos eram passados através dos exercícios. Aquele filme do Sam lá, Sam, como é que é o nome? Do Sam? Sam? Daniel Sam? Karate Kid? Isso. Aquilo ali é o maior exemplo de educação. Karate Kid. Sim. Aquele ali é o maior exemplo de educação do... Educação do masculino, aquele filme é o maior exemplo para a educação do masculino, porque o menino, ele aprende muito mais com a ação, mas por quê? Porque é intrínseco dele. Então, toda vez que você pega um menino que está cheio de testosterona, cheio de ação, e trancafia o menino dentro de uma sala de aula, ou com os recursos que a gente tem, e olha que eu sou professora há anos, tem mais de 10 anos. Gente, é uma luta constante. É uma luta constante. E o menino está sempre caindo mais com notas, percebam. As meninas já ganharam o mercado de trabalho com as melhores notas, são as que... É raro você ver um menino assim que desponta mais. Geralmente é uma menina. Elas estão ganhando espaço no mercado de trabalho, são os que estão pegando os melhores cargos do mercado. Não que o homem não seja capaz, mas muitos homens não foram oportunizados da mesma forma. Porque muitos homens não têm... Lari, desculpa te interromper, não é nem que os homens não são capazes, mas é porque o ideal do comportamento feminino foi tido, quer dizer, o comportamento feminino foi tido como ideal, e o do masculino ele tem sido cada vez mais reprimido. Sendo que o que a gente precisa é alocar esses homens no lugar deles de origem. Sim. E não ficar tentando comparar eles com as mulheres e transformar os homens em mulheres. Tem também a questão, e o outro tem também a questão de tipo, Leide, às vezes os meninos eles não estudavam porque iriam trabalhar e começavam a ir para o trabalho cedo, 12 anos, 10 anos. Meu pai começou cedo a trabalhar, entendeu? E às vezes ele não conseguiu terminar muito bem o estudo, mas ele foi trabalhar desde cedo. Então já era assim, já. Sim, e o outro ponto tem a ver com a sexualidade, porque quando a Jéssica colocou o postzinho lá do pêssego com um foguinho lá, né? Sim. E aí eu fiz uma provocação lá nos meus stories, foi muito engraçado, porque eu tava toda zen nos meus stories, de repente, pum, aquele papo ali picante. As pessoas começaram a escrever na caixinha. Então eu tive um homem, né, um dos caras que escreveu... Super zen, super pastoral dela lá. Aquele papo assim, né? Aí, menino... a gente já mete o pau no esqueleto. Agora a Lari, meu Deus do céu! Eu também aí, gente, recebi a notícia também. Falei, o que é isso aqui, meu? Porque, pra quem não sabe, chegou aí desavisado, foi o seguinte, eles colocaram um pêssego e falaram assim, como é que é? Temos que quebrar esse tabu, vamos falar do homem heterossexual. Libera. E aí os caras heterossexuais libera. Aí, galera, olha, gente, é isso. Exatamente. Aí eu queria falar o seguinte, que vários caras colocaram, não, que nem pensar, nananã e tal e tal. Aí teve um cara que me mandou uma mensagem assim, eu já tentei, foi ótimo, e a minha namorada adorou e tal. Aí eu fiquei pensando aquilo, claro que eu não publiquei aquilo ali, porque eu acho que não tinha nada a ver com o meu enredo ali, do que eu queria tratar. Em nenhum momento aqui eu vou ficar tratando de me meter na vida sexual das pessoas, a pessoa faz o que ela quiser da vida delas. Mas eu, como uma boa terapeuta holística, estudante de espiritualidade, o que eu fiz, Jéssica? Eu fui lá naquele post... Gente, eu não consigo não rir. Eu tô aqui, mas eu tô séria por dentro, mas rindo por... Eu tô me segurando.
Gente, eu tô falando sério. Eu fui lá naquele post e localizei uma vendedora de sexo anal. E até passei para Jéssica, né, Jéssica? Sim. O conteúdo da mulher lá. A mulher parecia um anjo falando, gente. A professora parecia um anjo falando. Você não sabe o que você está perdendo, é uma maravilha. Você tenta, não, não, não. Você conseguiu? Ai, que bom, minha querida. Você não conseguiu? Continue tentando. Gente, a mulher parecia um diabo com pele de cordeiro, sabe? Assim. E aí eu fico pensando, gente. A serpente do Éden. Exatamente. E vou falar mais uma coisa. Como que a mulher era? Depois eu vou te passar, Nath. Depois eu vou te passar. Como que a mulher era? A mulher era uma mulher com cabelo curto, raspado, cheia de piercing, cheia de tatuagem, completamente masculina. Não, apta para casamento, assim, né? Tipo, para casar mesmo. Até tá razoável, né? Tá tudo bem. Só que parece que ela não está nas perfeitas faculdades mentais dela enquanto ela está gravando o vídeo. Eu não sei. É importante pontuar. É importante. Para mim, aquela ali já está totalmente dominada pela espiritualidade mais baixa possível. Aquilo ali é exatamente o que os cristãos falam sobre o bem, o mal travestido de bem. O mal travestido de bem. Aquela ali tá. E Sim. vários seguidores e várias pessoas. Sim. Gente, elas estão. Aquela senhora está propagando o profano. Ela está propagando o sadismo, ela está propagando tudo de ruim, assim. E aí ela, olha só que coisa maluca, eu vou falar aqui bem abertamente. Você propagandeia as questões sexuais, eu não vou te falar que é anormal, mas que foge do que seria, né, uma natural. relação, o natural. Para os homens, qual que é o intuito de você quebrar um tabu? Qual que é o intuito de você quebrar esse tabu? Por que realmente os homens eles se esquivam disso? Porque, olha só, em nenhum momento essa galera aí fala dos estupros masculinos ocorridos na infância. E são vários, Não. gente. É babá que abusa de menino, irmã, prima, tá? Tia, professora que abusa de menino. Abuso! Sim. E aí, olha só, você imagina se os homens, então, adultos estão permitindo ouvir isso, daqui a pouco você vai vai reduzindo a idade para essas pessoas, e daqui a pouco tá tudo muito natural, porque é prazeroso, gente. Eu mandei até para Larissa que eu vi hoje, que saiu uma matéria que o número de disforia de gênero, né, que é essa confusão com relação ao gênero natural, biológico da pessoa, né, aumentou, porque assim, ainda não tem essa pesquisa aqui no Brasil, né, mas tem da Europa, aumentou em 70%. E aí, e também a quantidade de suicídio por causa da disforia de gênero. E isso também são coisas que essas abençoadas aí, né, esses anjos aí, não falam. Que acontece, não fala, ninguém comenta o que acontece também. Depressão, suicídio, quando eles fazem a mudança. Aí eles querem que adolescentes possam fazer também essa mudança, que crianças possam fazer também, para que anos mais tarde eles descubram que não era aquilo que eles queriam. Exatamente. Que não era aquilo que eles eram. Eu acho que o primeiro caso disso foi de um menino, que eu acho que teve uma cirurgia. Sim. E aí, não foi? Aí teve um membro lá tirado, e aí, para corrigir isso, o médico falou para os pais que criasse o menino como menina, para que, né, ele não sentisse falta ali do membro. Só que quando depois ele cresceu e descobriu, ele entrou em depressão. E ele, foi a vida inteira, criado como menina, ele não queria. Tem um menino até que tem esse negócio aí, né, de trans, só que criança, sabe? Eu não sei como é que chama isso. Mas é muita desconstrução. E a gente tá, claro, aqui trazendo o tema para a questão do masculino, né? De libera o seu tobinha. Mas a questão ela é generalizada. Não é só com os homens que eles querem desconstruir. Eles querem empurrar essa pauta LGBT tanto em homens quanto em mulheres, né? Eles demonizam o heterossexualismo e depois que eles desconstruírem a sociedade na questão do LGBT, porque afinal tudo vai se tornar, né, apenas opção sexual, é onde você normaliza a pedô, né?
Porque aí o cara que faz fedor, ele é a... Ai, meu Deus, como é que chama? É a opção Preferência. sexual dele. Transformar isso em opção e Isso, preferência. Tanto que as primeiras feministas queriam a descriminalização da fedor porque queriam que os adolescentes pudessem fazer também, né? Que eram Exatamente. professoras e professores adultos que aliciavam menores. Então, olha só que sujeira, que coisa assim, maligna mesmo. Igual a Lari falou, a gente não tá aqui para falar o que você tem que dar, o que não tem que dar, com quem você tem que ficar, porque tem certas coisas que a pessoa é um impulso da pessoa. E aí eu não vou entrar com religião aqui, porque tem pessoas que abrem mão da sexualidade impulsiva dela em prol da religião, tem pessoas que não contêm esse impulso e vão e fazem mesmo. E tem pessoas que simplesmente são hétero e não querem fazer nada disso. E aí é onde você vê em faculdades, meios de amizades, oprimindo o hétero para ele ser, né? Aí é onde pega e falou para os homens, libera o seu tó, né? Aí é onde tem pesquisas com mulheres héteros, né? Que aí mostrou a foto do homem e da mulher e perguntou por quem ela se sentiu atraída. E todas as mulheres héteros também se sentiram atraídas por outras mulheres. Ou seja, mulher hétero não existe. Todas as mulheres são bissexuais. Sim. Gente, eles querem empurrar isso a todo custo. E não é só com homem, é com homem, é com mulher, é com criança, entendeu? Sim. Com E animais, aí, como né? eles Igual fazem isso comentaram também? aqui Eles também, fazem. tem a Oi, questão pode dos falar. animais também. Pode falar, Jéssica. Teve um comentário aqui que eu estou acompanhando os comentários. Teve uma pessoa que comentou que na Alemanha já está sendo liberado com animais também. E tem essa questão dos animais também, né? Além da, assim, ninguém vai passar o rodo geral, não vai escapar ninguém, todo mundo vai entrar na bagunça mesmo. É o que eu falo lá na página, levando para um contexto de humor, mas acontece que a gente fala da dog pill, né? Você vê diversas mulheres aí beijando Anitta. cachorro. Então, né? Eu nem ia citar o nome da pessoa, mas enfim. Beijando cachorro, fazendo relações sexuais com o cachorro. E como é que a grande mídia faz isso? Elas vão inserindo, tipo, eu falo que são sementes dentro da cabeça das pessoas. Ah, Esqueleto, mas como que é? Através de séries, de músicas, de filmes, é tudo planejado, gente. Isso aí. E indo pelo lance trazendo para o tema da castração da masculinidade, você pode ver no lance, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático para a galera ver. O início da Marvel até o Endgame, lá, até o Ultimato. É super-herói, é testosterona e tal, pá. Tinha as protagonistas heróis, mas era todo mundo fazendo seu papel. Sim. Passou isso, aí começou isso tudo com o lance da Capitã Marvel. Que falou lá e tinha menosprezando os caras. Aí começou, vinha herói em cima de herói e não sei o quê. E o indo pro metaverso, né? o metaverso, não sei o quê. E é isso aí, Sex life, tipo, incentivando a mulher que vê aquilo lá, vê, tipo, pô, traição é legal, e não sei o quê, e tudo mais. E músicas que você vê aí, tanto que até saiu um texto de um vídeo que até compartilhei na minha página, né? Eu esqueci o nome do homem agora. Mas ele fala lá de lance dessas músicas sertanejas, vamos dizer assim, que o sertanejo antigo falava de cultura, da agricultura e tal, tá? Hoje só fala de relacionamento e de chifre que é legal e a mulher tem que fazer isso. Ou seja, então menosprezando ainda mais, pisando no homem, que tipo, ele tem que correr atrás de mim, porque o chifreiro, porque não sei o quê, não sei o quê. É tudo pensado, velho. O sertanejo ele era a vida no campo, né? Agricultura, o boiadeiro, e agora é só adultério. É só adultério e bebedeira e balada. Só. E agora, olha só, gente, tem até a sentadona, né? E agora no sertanejo também tem a sentadona. Já não bastasse o funk, o sertanojo, ele tá se tornando uma continuação do funk, né? Pois é. Pessoal, deixa eu falar aqui de um comentário que tem aqui, ó. Abuso é o que mais acontece na infância. A maioria dos meus amigos já se envolveram com mulheres mais velhas. E aí ele continua. Inclusive, já tive experiência com mulheres mais velhas na infância. Aí tem um outro rapaz que escreveu. Na minha 4ª série, minha professora de matemática sempre pegava no meu pé e dos outros meninos da sala também, naquela época. Isso me estimulou a procurar a sexualidade mais cedo. Meu querido, você está falando a minha língua, é o que eu lido. São pessoas que
começaram sua sexualidade de uma forma errada. Os homens, tá? São os meus protegidos. E não que as mulheres não comecem também, mas assim, eu acho que os homens mais ainda, mais que tudo, porque nunca tiveram, né, de repente, uma instrução assim em relação a seu próprio corpo. E também foram muito por causa do seu ímpeto da libido mesmo, né? E é isso aí. Infelizmente, a gente tem muito trabalho a ser feito. Porque se a preocupação maior fosse, ao invés de estudar aí coisas que a gente nunca mais vê na vida na escola, a gente pudesse estudar um pouco de autoconhecimento, um pouco dessa questão da espiritualidade. Dentro mesmo da escola, a gente fala assim, não é questão de religião, mas essa questão de você conhecer a natureza das coisas, a sua própria natureza, os seus gostos, os valores, a cidadania. Esse tipo de situação que poderia te trazer um sério criticismo em relação a isso, porque assim, o que está acontecendo com tanta propaganda bombardeando a masculinidade? A gente está ficando dessensibilizado. É igual, por exemplo, eu cresci num lar saudável. Eu dou aula para pessoas que são filhos de prostitutas, que têm o pai preso, por exemplo. Para eu escutar a história deles, é um choque, porque eu não foi isso que eu vivi. Então, só que eles já estão tão acostumados a ver isso, então você é tão acostumado a ver mulher com decote no peito, mulher com um short minúsculo aparecendo na polpa. Você fica desensibilizado, você já vê, mais uma, acabou, mais uma. Você vai se acostumando, então você se acostuma então com falas como, vamos desconstruir um homem, o macho é tóxico, o seu Tobbs é meu. Tipo assim, nosso, né? É nosso. Vamos abrir o casamento. Cara, você quer abrir o casamento, você acaba com a masculinidade do cara. Principalmente se esse homem, que geralmente o homem é muito mais sincero do que a mulher no relacionamento, principalmente se esse homem ama essa mulher. Como que ele vai dividir essa mulher com outro cara? A não ser que ele tenha uma disfunção, né, uma perversão. A gente, que é psicanalista, a gente estuda isso aí, né? Aí são outras questões que a gente está colocando à tona, mas uma pessoa em si, uma pessoa sabedora de suas questões, de seus valores, de seus princípios, ela não vai se submeter à humilhação de outro homem estar consumando o ato que deveria ser uma coisa sagrada, boa, importante, saudável, com outra pessoa, né? Com a mulher dele, né? Mas, Larissa, uma coisa importante, assim, eu tô achando muito bom que tá entrando muita gente, participando, muita gente mandando, comentando, porque para vocês, né, que estão entrando, que vocês que estão, que acompanham os nossos perfis, para vocês, porque assim, às vezes, assim, a gente que é psicóloga, né, ainda assim, sabendo o que é o certo e o que é o errado, você vai tendo uma visão da realidade, você vai ficando meio perdido, porque você fica achando assim, será que eu tô ficando louca? Será que só eu que penso desse jeito? Mas não, gente, tá? O povo realmente, assim, vocês, tem muita gente falando, inversão de valor, e é isso mesmo, tem muita gente comentando aqui, e vocês não estão loucos, né? Assim, não sei se tem gente que tem essa pontuação na cabeça, porque vira e mexe eu recebo essas mensagens. Vocês não estão loucos, realmente está acontecendo tudo isso que a gente está comentando. Parece que é uma coisa muito simples, né? Porque a gente vê assim no nosso celular, mas na hora que você sai na rua, você vê tudo o que você está vendo no seu celular passando no seu feed, você está vendo ao vivo acontecendo, né? A questão do funk, a questão das músicas, a questão do sertanejo, a questão das roupas, a questão dos relacionamentos. Então, assim, vou abrir aqui para vocês, né? Que é para acompanhar mesmo a gente, né? Os nossos perfis, porque é um lugar, assim, de bálsamo para a alma, vamos dizer assim, de né? segurança, né? Distópica que a gente está vivendo mesmo, porque tem hora que a gente fica chocado, não tem como. Se a gente, né, que está acostumado, igual eu e a Larissa, a gente já está acostumado, porque a gente eu atendo no consultório também. Os meninos postam sobre isso. Então, assim, se a gente que está acostumado, a gente fica em choque. Agora eu imagino gente que está vivendo a vida normal, assim, né? Em trabalhar, tendo seu relacionamento e tudo mais, vivendo sua vida normal. Como que será que fica a cabeça, né, das pessoas com isso? Totalmente estragada, né? A cabeça tem também aquele fator de... Pode falar. Pode falar. Não vou falar. Eu ia falar também do lance, assim, de, tipo, quererem colocar muito soja nos alimentos.
Nossa, nossa. Pro masculino, meu, a carne Não, as é amêndoas e a soja é tanto um para trem os que dois não. gêneros, né? Para masculino e para feminino são essenciais, mas para o homem em si, a carne, a proteína da carne que vai te dar tecidos musculares mais fortes, porque tem a diferença intrínseca entre homem e mulher, por que que a gente é mais robusto, a gente até... Vamos falar assim, porque homem é feio mesmo, assim, tipo, o corpo do homem, assim, vamos dizer assim, é feio, mas não é assim, indo fora de lance da bolha que a gente sabe, assim, mas assim, por que que o corpo do homem não é tão bonito como o da mulher, mas tem um fundamento, porque ele meu, Cada a um tem uma testosterona tá lá, utilidade. isso, O e corpo é do homem tem uma proteção, é utilidade, da força, mulher tem outra. exatamente, tipo, o corpo do homem, assim, esteticamente ele não é bonito, mas ele tem a sua função, tipo, e a carne, a proteína faz essa função, ele é mais duro, ele aguenta mais coisas, é mais resistente, entendeu? Tanto que eu vi, acho que uma experiência, tipo assim, falaram para um cara dar um soco e uma menina dar um soco, acho que numa uma estrutura. O cara, ele deu um soco com toda a força, ficou lá a marca do punho dela e ele não sentiu nada. Quando ela deu um soco, ela ficou com muitas dores nos metacarpios, entendeu? Tipo, quase inflamou a mão dela, assim. Ou seja, a estrutura molecular do homem e da mulher é diferente e a gente foi programado para ser forte mesmo, porque já vem do lance de proteção, já do lance do masculino, e tem esse lance de eles, olha só, eles sabem dessa importância que a carne tem no organismo e já estão querendo cortar isso, metendo soja nos alimentos e pregando essa cultura veganista e tal, não sei o quê, para ainda mais trazer mais fraqueza para o homem. E, inclusive, não sei se você lembra quando estavam fazendo aquela vacina de contraceptivo, né? Que tipo queriam abolir a vasectomia e querendo fazer essa vacina aí. Meu, com a primeira vez quando eu vi essa publicação, eu falei, meu, isso aí é vacina de esterilidade. Não tem Não, e nada benéfico pro homem. a Pode falar. questão da agenda 2030 dos insetos também, né? Sim. Da alimentação de inseto, cortando a carne, assim, já que não vai, talvez, por essa vacina, ou talvez não vai parar de comer carne, comendo, não tendo abolindo a carne de vez e comendo só inseto, talvez dá para fazer um estrago maior, né? Pois Olha é. só, tem uns comentários aqui interessantes, mas tem o do Marco aqui. Como nós, homens, que temos o fardo da multiplicação da espécie, podemos controlar nossos impulsos. É um esforço muito grande. Aí eu tenho uma fala aqui, mas eu acho que o esqueleto vai poder falar também bastante. Bom, Marco, sinceramente, você domina o seu corpo. É a sua mente que tem que dominar o seu corpo. Não é o seu corpo te deixar desvairado. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Mulher sente tesão também. Todo dia a gente quer, a gente gosta, a gente, enfim. Mas e aí? A gente vai fazer o corpo é um quê? A gente, veículo, né? O corpo é seu carro, é exatamente. seu veículo. Agora, olha Quem só, manda é a a gente mente. tem que entender que essa energia, essa libido, ela é uma energia vital, ela é importante, ela é uma energia de vida, de construção. Então, assim, aproveitar essa energia para você construir coisas enquanto você não tem, de repente, um relacionamento para você ter o sexo com a pessoa, né, que própria, vai te fazer bem. Então, assim, ó, eu acompanho o pessoal do movimento NoFap, cara, os caras eles vão malhar, eles correm do quarteirão, eles fazem uma flexão, eles vão nadar, eles vão ler livro, eles ficam lendo livro e vão fazendo as coisas. Por quê? Porque eles querem, nossa, eu vou usar essa energia vital para poder produzir alguma coisa. Né? Então, assim, ó, é a mente dominando o corpo, é a mente dominando o corpo. Isso em terapia, a gente fala, né? Eu, pelo menos, eu sigo essa linha aí, da gente ter esse controle desse impulso. Então, assim, quais são os recursos que você vai usar para te facilitar? Você vai ter que ter, primeiro, um autoconhecimento, entender como que funciona o seu corpo e que horários que são esses, procurar, de repente, né, tá criando novos hábitos e se unindo com grupos que realmente falem a sua língua, entendam você, porque senão, meu filho, você vai ter uma vida promíscua. Posso E uma vida dar minha, promíscua não começa pelo ato em si, mas começa dentro daqui, ó, da mente. posso dar minha visão aqui, Acesso, Larissa? só para complementar, acesso à pornografia, acesso enfim, sites desses de relacionamento Não, para esse tipo de Instagram mesmo. movimentação. O Instagram, Instagram mesmo, não exatamente. precisa sair daqui, não. Aí a palavra é sua, esqueleto. Então, falando como você deu sua versão né,
como mulher e estão vivendo por fora, agora eu vou falar pra galera aqui que é homem tá aqui. É assim, cara, eu não vou falar muita coisa diferente dela, mas eu vou falar de um jeito mais homem de dizer. Você tem energia vital, sim, e você não pode ficar jogando no ralo. Se é que vocês estão me entendendo o que eu tô querendo dizer. Entendeu? O que acontece? Meu, a gente, biologicamente, a gente foi criado mesmo, tipo, meu, se tiver mulher apta para oferecer sexo para você, você vai querer. Você vai querer dar isso. Só que assim, é o lance que a Larissa acabou de falar. Você tem que ter o controle. A tua mente que controla o teu corpo. Entendeu? Você vai sentir a vontade, só que você tem que pegar essa energia, em vez de você descascar uma no banheiro, meu, vai. Melhor como é que fala? Estopim para você jogar essa energia, cara, se você não faz atividade física, faça. Pô, então levanta ferro, vai jogar bola, vai praticar algum exercício para você liberar essa energia. Porque quando você tem uma atividade física de forte estresse muscular, você vem aquela sensação de relaxo, entendeu? Você entra, você padroniza os seus hormônios lá. E aí, em outras técnicas, vai procurar fazer um curso que você gosta, estudar uma nova língua, ler alguma coisa que você gosta, entendeu? Você tem que encher a sua mente para você não ficar suscetível direto ao sexo, sendo que a gente já é. E você se desvencilhar de estímulos, cara. Que nem elas acabaram de falar assim, se você abre o Instagram já é uma plataforma feminina. Vamos concordar aqui. Porque, não sei se já parar para pensar no nome de Instagram, é Instagram, gratividade instantânea. Ou seja, a validação que a mulher busca todo o tempo e tá assim. E sempre quando você vai jogar ver uma página, meu, vai vir peito e bunda na tua cara direto. Então você tem que fugir desses estímulos, entendeu? Então procurar ocupar sua mente ou com esportes ou com leituras, coisas que te acrescente, que faz você manter essa sua libido lá embaixo. Vai ter, mas você vai controlar. Tudo está dentro da tua mente, cara. Você tem que controlar. Inclusive, eu indico um perfil muito legal, que é o Guilherme The Viking. Ele tem um trabalho muito legal, assim, ele fala sobre contra a masturbação, essas paradas assim de pornografia, porque pornografia, meu, destrói a mente do homem. Inclusive, se você vai praticando isso, vai se masturbando direto, já você se desenvolve uma disfunção erétil, já você desenvolve uma ejaculação precoce, e aí se você é casado, vai afetar teu casamento, entendeu? Já tô indo bem lá na toca do coelho, cara. E aí você vai começa afetando a relação carnal, de fato, né? A pessoa começa a não se satisfazer mais com aquilo. Porque ele Exato. foi tão autossuficiente por tanto tempo, a mesma coisa serve para as mulheres, né? Mulheres que se autoestimulam. Chega uma hora que a pessoa é tão autossuficiente, né? Bem entre aspas, porque não é uma coisa ali completa. Que na hora que tá com a pessoa em carne e osso, não é a mesma coisa. Nada. Porque viciou o organismo. E a mesma coisa pro cara, ele tá só a fim de ver aquela mina gostosa, perfeita, quando ele vai ter o ato, para consumir o ato com alguma pessoa que ele tá saindo, ou tá casado, ou tá não sei o quê, ele não consegue. Por quê? Porque ele tá com aquela imagem programada dentro do teu córtex, que você só se sente estimulado se você vê, tipo, aquelas atrizes pornô lá, que, tipo, meu, quem tá nessa indústria do pornô E aquelas vazio, coisas velho. surreais, que não são reais. Aquilo ali é uma indústria. Sim, exatamente. Sim. Aquilo ali é tudo forçado. Sim. Isso que vai escalonando depois, né? Você começa com... Você conhece. Isso. Aí você começa vendo uma mulher, aí depois você vai escalonando, vendo duas, aí depois três, aí depois você começa a ver vídeo de travesti, depois você começa a ver vídeo de animal, meu, tua mente vai ficar destruída. Você começa a perceber que, de repente, ter o sexo, né? Então, de repente interessante. A questão da homossexualidade teve um comentário que falou, e é isso. Não sei é se o assunto da live. Exatamente. É o assunto da live, né? Da live, isso mesmo. Eu já perdi aqui o comentário, mas isso tudo é uma questão assim, ó, de tempo. Se o homem não abrir os olhos e se as mulheres, as mães principalmente, que estão educando aí os meninos, não perceberem que quanto mais elas afastarem homens de boas referências e valores e costumes, cara, não tem jeito. E você sabe por que as pessoas mais velhas acabam se tornando mais tradicionais? Por causa da experiência, porque já quebraram tanta cara e viram que não dá certo. O que mais a gente vê é pessoal
que é muito progressista, depois, quando chega depois de uma certa idade, começa a mudar os valores, exatamente por isso, porque percebe que aquilo que estava, assim, eu gosto da família, valores da família eu gosto. Tá, mas e aí? O que é realmente que você está apoiando? Porque certas coisas, elas não são condizentes àquilo que você disse que está acreditando, né? Como é que você E aí, pode ser da família e você vota uma bandeira que é pró-aborto, entendeu? isso, Falando aqui agora, escapou a palavra. Sim. exatamente, né? Tudo cristã, isso... como é que é? Cristã, comunista, pró-aborto. Nossa, realmente isso não combina. Né? Isso não erro, porque realmente combina é completamente contraditório, né? Completamente contraditório e não vai levar o ser humano a chegar naquele nível que eles esperam que chegue. Porque, assim, a gente também acredita no amor, a gente acredita na caridade, a gente acredita na solidariedade, no bem ao próximo, enfim, a gente quer ter uma união, mas as coisas elas precisam as coisas precisam ter lugar. Sim. Eu sou a professora, vocês são os alunos. Eu sou a terapeuta, você é meu paciente. Eu sou a mulher, você é o homem. Se você tem um monte de cacique aliás, um monte de cacique e poucos índios, gente, não anda, as coisas não andam. Quando a gente sabe o nosso papel, a gente começa a entender o nosso valor. Então, por exemplo, eu não tenho condição de chegar na empresa que eu trabalho hoje e falar para a pessoa que cuida da limpeza, dar uma aula. A pessoa não vai dar conta. Eu não tenho condição por exemplo, um supervisor chegar para mim, Larissa, você é a professora aqui, você pode ser a diretora hoje, substituir? Eu falei assim, não sei qual é o serviço. Então, cada um no seu quadrado, vai todo mundo ser muito mais feliz. E a gente precisa ficar muito ligado, porque as propagandas, elas podem trazer para a gente malefícios que vão durar gerações. Hoje, na verdade, estamos colhendo o que gerações passadas vieram plantando. E esse plantio que o senhor Lula começou a fazer lá um tempo atrás, num discurso que ele fez, tá assim, expresso, como que a sociedade já está pronta para receber. Claro, foi dessensibilizando todo mundo ao longo desse tempo. Hoje você emburrecendo. Nossa, temos que quebrar esse tabu. Nós temos que quebrar esse tabu urgentemente. Vamos falar, então, do CU masculino, não sei o que lá, não sei o que lá. Caramba, pegaram... Olha só, a Jéssica escreveu uma coisa assim, gente, pelo amor de Deus, o pessoal fixado na fase anal. O que seria essa fase anal, que a gente nem falou aqui? É uma fase do desenvolvimento sexual humano, né? Que ocorre lá infantil. Então, assim, onde que ocorre? Lá na infância, com 3 anos de idade, 2 anos de idade, quando a criança está tirando as fraldas, vai controlar o esfíncter para ir no banheiro, fazer o número 2. Aquela criança ali pode sentir dor, ela tem que controlar, aquilo ali é uma coisa de aflição. Então, olha só, existe um sadismo. Então, gente, todas essas questões aí envolvendo o ânus, né, do ser humano, enfim, tudo isso aí, gente, não é uma coisa que de repente é uma coisa assim que você fala, nossa, mas que natural, eu vou fazer isso porque não sei o que e tal. Cara, ele existiu dentro do imaginário infantil de uma forma que quando chegou na fase adulta, criou aquela pulsão, aquele desejo e aquela curiosidade, e, enfim, tá, tudo bem, é natural, tá, mas e aí? Né? Natural não é, do corpo. Mas o CU foi feito para é um órgão excretor. Nath, nem para mulher é natural, quanto mais para o homem, como é natural. Não, o CU ele é um órgão excretor. Órgão reprodutor é que você faz as coisas. A biologia não falha, gente. Não à toa. Vamos falar aqui dos malefícios do CU. Quem usa muito o CU começa a dar problema de hemorroida, começa a ter problema de segurar o cocô, de segurar o pum. Imagina, cara, tá no meio da rua e caga nas calças. Como é que faz? Isso a professora lá não fala, né? Vamos quebrar o tabu? Vamos quebrar o tabu de cagar nas calças? Porque na hora de falar para todo mundo liberar o CU, ok. Na hora que vem as consequências, aí é que teve um cara aqui que comentou, deixa eu procurar aqui, que ele falou que a gente
depois de uma certa experiência, percebi o porquê de alguns ensinamentos antigos. Eu acredito que há muito tempo atrás o seu era um baita de um tabu. E não à toa. Não à toa era um baita de um tabu você casar virgem. Não à toa era um baita de um tabu, não, né? De uma tradição. Você casar virgem. Da mulher ter um homem só na vida dela. Do homem constituir família. Né? Porque tudo isso é bela e moral, gente. Não é só tradicionalismo e conservadorismo, não. As coisas são como são. O que é certo, o que é errado. O que é ruim vai ter consequência. É simples. É o que a Glória falou, cada um no seu quadrado. Sim. Exatamente. E, enfim, assim, a gente vai caminhando junto, vamos nos fortalecendo e vamos tentando perceber, assim, que dentro da sociedade estamos minando a masculinidade todas as vezes que a gente tem. Não é só porque, assim, eu acredito que o homem pode chorar, então, assim, eu não vou ficar aqui levantando bandeira também porque que eu não acredito. Eu acredito que o homem, ele precisa realmente entender o que passa dentro das emoções dele, porque geralmente o homem, ele expressa os sentimentos de uma forma totalmente equivocada, porque ele nunca aprendeu uma educação emocional. Os homens, quando estão tristes, eles reagem com raiva, eles quebram tudo, e raiva não é tristeza, são dois sentimentos bem diferentes, você pode estar juntos, mas eles não são a mesma coisa. E assim, eu acredito realmente que o homem, ele precisa ter esse momento de entendimento do que ele tem dentro dele. Mas se ele ficar nisso aí, ele vai se perder e vai acabar entrando num sentimentalismo que não pertence a ele, porque é do universo do feminino. A questão não é que o homem não pode fazer isso, né? A questão é que ele tem... o ideal é que ele tenha um local para fazer isso. Que ele não vai ficar se expondo, né? Não vai ficar expondo as vísceras aí em todo lugar para acontecer todo tipo de absurdo, né? A gente Não, é porque essa galera aí, eles levantam a bandeira que, porque vamos ter que falar que o homem pode chorar sim. Tudo bem, eu também concordo com isso. Mas assim, você entende? Assim, eu também concordo com isso. Porém, né, você precisa de ter um espaço para que seja adequado, com uma escuta qualificada. Se for num grupo de pessoas, que essas pessoas estejam em concordância com aquilo ali. Sejam pessoas de confiança, né? Pessoas de confiança, para que exista também uma ressignificação, de repente, daquele fato que ele está triste, ou para que ele supere. Porque, gente, a tristeza, assim como a alegria, elas são fundamentais na vida do ser humano. É através da tristeza que a gente cresce, que a gente amadurece, muitas vezes é através da tristeza que a gente tem de repente, uma nova mudança, né? Uma mudança de perspectiva, um tempo novo de aprendizado. Então, assim, com isso tudo, né? Confunde a gente, porque às vezes vem uma mensagem boa e aí logo abaixo tem uma mensagem ruim. Então, assim, você vai seguir um perfil de masculinidade, como é o nosso caso aqui, né? Da Jéssica não é tanto, mas o do esqueleto, o meu e o da Lady, que fala sobre o masculino, e aí você, nossa, que legal essa página, falou uma coisa muito legal, pô, que massa, aí começa a seguir. Aí, de repente, o cara mete um negócio lá que, putz, temos que falar do pessegular masculino. Né? E aí, e isso que a gente está falando aqui, gente, eu ouvi uma vez um cara aí da masculinidade aí, que eu não posso chamar ele de masculinista de jeito nenhum, mas ele tá lá defendendo os homens e tudo, e o camarada simplesmente ele botou maior fé. Não, tudo bem, se você tá em dúvida da sua masculinidade, vai lá e faz. Cara, o cara é um terapeuta, ou seja, ele tá realmente botando os homens numa situação que depois, como que ele vai sair disso aí? Ou por exemplo, vai botar ainda mais dúvidas na cabeça dele, né? Ou se ele vai, de repente, vai lá e tira a dúvida, né? Porque eles gostam de botar você no fogo, né? Vai lá, experimenta a vida, quebra a cara lá, né? Pega o que você tiver que pegar de dentro. É o desconstruir para construir, né? Isso, vai lá, quebra a cara lá, volta aqui que a gente... quebra a cara, volta lá. Eu tenho um conhecido que morreu por causa disso. Ele morreu por causa da libertinagem. E chegou no final da vida, nossa, eu tô com um problema hepático. Morreu por causa de um problema hepático. Não era problema hepático. Foi AIDS. Foi a promiscuidade. Foi cada hora tá com um homem diferente. Aí eu lembro daquele podcast aí de 3
atrizes e tal, sendo que uma delas é casada também, é um casal global, aí vocês sabem do que eu tô falando. Aí ela chega no podcast e fala, eu não vejo problema nenhum, né, dos meus filhos se maquiarem, de terem contato com maquiagem, não sei o quê, eu acho lindo quando ele Vitão crescer, é um assim, eu acho... exemplo. Você já sabe qual vídeo que é, Sim, né? sim, Está sim. sendo maior vídeo e tal. A cereja do bolo desse vídeo, que eu até zoei, ela fala, eu acho essa geração incrível, porque eles estão aí se desconstruindo, vai ser maravilhosa. Aí a outra fala, eu acho muito futuro, muito lindo o futuro dos nossos filhos, assim, eu acho que eles têm que ser assim mesmo, tá, beleza. Aí, Vai ver o marido delas. então, É. tipo, fala pra esse filho dessa daí, tipo, ser desse jeito. Aí ela não quer, Não, ela aí fala, dá tipo, nas câmeras, E tá. Agora, na relendo. vida real, Eu lembro da época dessa postagem, eu acho que deu assim um mês depois, tá lá a festa de aniversário do menino, e o tema não era drag queen, sei lá qual, não, era futebol, tá? Então, Era né? menininho. É desconstrução pra vocês, era menininho. tradicional pra nós. Agora, aproveitando pra desconstrução pra sair vocês fofoca, e... já que você começou a falar dela, eu vou terminar. Teve um último agora, dela com a Débora Surfistinha. Deu pra pegar a referência, né? Débora Já Surfistinha. entendi. Eu misturei uma coisa com a outra pra pessoa. Aí tava as duas lá conversando e falou assim, eu nunca falei com o Thiago, o marido da outra, eu nunca falei com o Thiago assim, eu não me sentiria confortável dividindo ele com outra mulher. Mas eu adoraria que ele e outro homem. Gente, aí a Débora pegou e falou assim, vamos conversar sobre isso. Tipo assim, desenrola isso aí, amiga. Ela não quer dividir o macho dela com outra mulher, não. Mas o marido dela tem que dividir ela com outro macho. Que negócio é esse? É o lance da cultura que a gente tá falando agora, Lady e meninas. A gente tá falando, levantando muito esse assunto, assim. Às vezes é o lance que estão empregando, o lance que a gente fala de cuquismo, que vem da palavra cuck, né? Que é tipo, de cuckold, que você o cara vê... que tem feitiço de ser corno. Exatamente, entendeu? Então está sendo empregado isso aí a dar com pau, entendeu? Estão querendo normalizar aquilo que não é natural e nem normal. Isso aí vocês vão ver bastante. E, não caiam nessa porque é o que eu falo, modinha, só vai piorar. Pode fugir para as colinas na hora que a modinha estiver vindo, né? Não precisa seguir essa modinha, não. Jéssica, parece que o seu áudio tá baixo aí, viu? Estão falando aqui. E aí, gente, me fala aí se deu uma melhorada. Porque eu dei uma chegada aqui mais perto. Eu tava meio longe, eu cheguei um pouco mais perto. Eu acho que você pode chegar mais perto um pouquinho. Tá. Agora chamam de trisal o comentário aqui. Agora Mas aí que tá, olha que bagunça. Trisal é quando tem um relacionamento fixo os três. Quando é só um casal fixo com um que rotaciona, que é o brinquedo, aí já é só aberto. Aí vira uma confusão. Você não sabe mais o que é relacionamento normal, o que é relacionamento aberto, o que é trisal, o que não é, o que é poliamor. É tanta Olha que loucura. definição e tem um comentário aqui muito legal pra gente, ó. Quase virei feminista. Vocês são os heróis desse século. Foi grupo como o de vocês que me fez pensar melhor. Aí colocou o fone, acho que vai melhorar. Cara, sobre isso, amiga. Não vai me usar coque, hein? Não usa coque, rapaz. Tira esse coque da cabeça se você estiver usando, hein? Porque eu que tô vendo que o cara passando com coque na rua. Usar, né? Porque a nuca é uma coisa que a gente... É o nosso poder de atração, o poder do coque. Feminino, ok. Agora homem, tira essa parada de coque da vida de vocês, né? Coque samurai. Eu não tenho nada contra o coque. Eu acho super viking. Eu preciso falar uma coisa sobre a questão do coque e outras coisas. Existe também uma agenda aí para deixar as mulheres mais parecidas com homens e homens mais parecidos com mulheres. É uma visão andrógena, ou seja, uma visão que uma pessoa, um ser pode ter um duplo significado, um duplo sentido. E eles usam muita imagem de Jesus, porque Jesus tinha aquele cabelo comprido, usava aquelas vestes assim soltas, né? Como se Jesus fosse um espelho dessa androgenia, né?
Então, Não sei se é certo o nome, se é Todo homem androgenia. macho daquela época tinha cabelo grande. E não era e mulher por usava, isso, não. e A grande usava questão Você tem também é que bata. a gente não sabe que se essa foto de Jesus que é tanto retratada, se retrata realmente o que ele era, né? Ninguém sabe, não tinha isso, né? Não tinha esse recurso. Mas a grande questão é a seguinte: o homem, ele precisa, primeiro, criar seus músculos. Depois, é bom que ele tenha pelos. É bom que ele tenha pelos. É E tá bom. tudo bem. É bom que ele tenha pelos. Exatamente. Então, você de repente estava fazendo maquiagem no lugar dos pelos, né? Enfim. E tá tudo bem, o cabelo comprido eu acho assim que não é uma grande questão. Eu acho que a maior questão é realmente a questão da maquiagem, do homem ficar enfeitado como uma mulher. Porque a beleza é do feminino. O homem, ele é um cara, ele é um ser que ele é mais objetivo. Então, você vê, a mulher tem vários objetos dentro do armário, vários tipos de roupa. O homem não, é calça jeans, camiseta, sabe? Assim, é uma coisa assim super básica. Essa objetividade do guarda-roupa masculino, do look masculino, ele é também interessante por conta dessa questão do que o homem é. Por que Bruto. aquele homem que tem. Hã? É rústico, eu diria Bruto. que seria um Ele visual é rústico. objetivo, ele não é uma coisa assim que precisa de tanto badulaque. O badulaque é para o enfeite feminino. Não Não é que à a mulher não. toa, ô Lari, não é à toa que o homem ele é bonito por si só. A mulher ela tem que passar maquiagem, botar brinco, botar blush, batom, e pentear a cabelo, fazer progressivo, depilar aqui, depilar ali. É um tanto de perequetagem nascer que a de mulher tem que novo. fazer que a mulher natural, você fica assim, meu Deus, que Balzac é essa? Agora o homem não, ele tá ali bruto, rústico e maravilhoso. Não precisa de muito retoque, entendeu? O homem Mas é eu bom no natural. vou fazer uma Mas assim, adenda também. minimamente bem cuidado, claro. Exatamente, é isso que eu vou falar. Você tem que ser rústico, sim, tal, porém, tenha sua auto-higiene, se cuide, faça sua Claro. barba. Se você tem barba igual a minha, se cuida, tal, escova os seus dentes, Corta entendeu? a unha do Ande pé. perfumado, tal, Não corta seja um bem o seu francês. cabelo. Corta a unha do Nada de pé. transexual ou metrosexual, tá? Não, Seja não. A apresentável, do entendeu? francês que eu tô falando é que francês não toma banho. Tem que ver Ah, a mulherada brasileira que vai pra gringa e fica indignada que os franceses não usam desodorante, não tomam banho. Então, assim, lá nas coisas fica tudo sujo, azeda, dando queijo, entendeu? E as meu mulheres Deus, ficam indignadas. Não, seja minimamente limpo, higiênico. Isso é exato, pra homem e pra mulher, né, querido? exatamente. Sim. Com certeza. Então, assim, ó, a masculinidade, ela precisa não é que seja revista. Eu acredito que o homem, ele precisa de mais espaços para que ele possa se fortalecer como ser espiritual que ele é, em primeiro lugar. Então, grupos de apoio ao masculino, que os homens possam se ouvir mais e ser mais camaradas com a dor e não ficar fazendo tanto humor, porque os homens, eles têm essa característica bem humorada, porque eles gostam de zoeira e tudo, mas assim, que existe esse espaço para crescimento interior, porque enquanto a gente não tiver esse espaço, não só para o homem, mas para a mulher também, mas assim, que tenha valores, que tenha essa questão, traga uma profundidade, também isso destrói também a alma do homem, porque aí ele fica corrompido. A gente já tem uma sociedade que é misândrica, né? Uhum. Tudo é culpa do homem, tudo. Né? Enfim, o homem é culpado de tudo, enfim, já temos várias questões aí. Aí no cara não pode nem falar que ele, pô, aconteceu isso comigo, que sacanagem, que injustiça, ele não pode nem falar isso, né? É destruir mesmo. Bom, gente, eu acho que eu esgotei aqui os meus argumentos aqui. O que você vai falar, Esqueleto? Inclusive, ela falou assim de tipo de grupos que o homem tem que ter contato com até outros homens. Inclusive, eu participei o ano passado, foi a primeira vez que eu participei de um evento tipo totalmente masculino, voltado para o homem, né? É da página lá do Thiago Schutz, do Manual Red Pill. É uma palestra chamada Até de Homem. Lá é abordado todo, além do contexto Red Pill, e aborda os contextos de masculinidade, de como que a gente tem que ser e por que tem por que os homens têm que ter interação com os outros homens, entendeu? Tipo, porque
Meu, essa energia, você acaba desenvolvendo essa energia, esse contato com o masculino, que, tipo, às vezes o cara não tem com quem compartilhar. Aí a gente sempre, acho que ele sempre faz anualmente esse encontro e, meu, os temas que são desenvolvidos lá, tipo, do seu vetor ser para o mundo, de finanças, fala também dos sentimentos do próprio homem, né, que ele levantou aqui, né, que o homem realmente ele pode sentir, porque a gente não é robô, a gente sente. E o homem pode chorar? Pode. O que ele não pode ser é chorão, né? Você pode sentir as coisas, você chora, tal, você tem os seus 5 minutos ali, cara, entendeu? Você tem seus 5 minutos, ó, você chorou o que você queria? Beleza, levanta e vai para frente, né? Você não pode ser um chorão, porque aí entra naquele lance de você ser mais feminino, Vitimismo você entra na energia, também. você vai pro vitimismo, entra na energia feminina e aí é só ladeira abaixo, velho, a gente já sabe o que Não tem acontece. como. Não tem como. É depressão. O homem que entra na energia feminina, ele se deprime. Todos eles. E aí recorrem ao uso de álcool, ele vai, enfim, usar outros artifícios para poder suprimir ali um pouco daquele. Pornografia. Ele vai para onde ele mais tem afinidade para exatamente tentar, né, colocar, Sanar disfarçar um esse pouco. buraco. Dar uma segurada naquilo ali. Isso é muito complicado, mas eu acho que isso aí é válido para uma outra live. Porque o assunto ficou bem abrangente, né? Acho que a gente conseguiu. Eu estava dando uma olhada aqui no nosso conteúdo aqui, conseguiu abranger tudo que a gente queria falar mesmo. Eu acho que é isso, né? Vamos nos despedir aqui. Tá bom, então eu vou começar. É. Gente, Jéssica, obrigado por ceder o espaço aí. Leide, foi um prazer rever você. Larissa, foi um prazer revê-las. Acho que foi as duas primeiras pessoas que eu tive lives, né? Então foi muito legal. A Jéssica está sendo a primeira vez. Eu tô obrigado. E eu, como homem, falando assim, é bom vocês saberem das coisas que a gente passa e, tipo, às vezes a gente segura muita coisa, porque hoje em dia você ser homem é uma afronta, né? Mas eu digo para os caras que estão vendo aqui, meu, tenha sempre orgulho de ser quem você é e tenha orgulho de ser homem, entendeu? Porque ser homem é maravilhoso, é uma bênção. Tenha isso sempre na sua mente. Obrigado. É isso. Obrigado por ter aceitado, Esqueleto. Vamos lá, Luiz. Não, eu que agradeço. Pode falar. Oxi, Pode falar. Eu já acabei. já? Vai lá. Ô, Jéssica, também queria te agradecer pelo convite. Minha primeira vez aqui. Já fiz live com o Esqueleto, com a Lari. Eu acho que eu cheguei assim de supetão, nem falei muito com eles, já cheguei me apresentando e tal. Que eles já são tão corriqueiros comigo, a gente já tá tão apegado que a gente nem. Mas é um prazer estar aqui com você, conhecer pessoalmente. O tema da live foi excelente. Teve um Rafa que comentou que é a primeira vez que ele está tendo contato com esse tipo de conteúdo e se aprofunde mais, né, de conhecer o teu masculino, como o Esqueleto falou, de você ter orgulho de ser homem e descobrir o homem que você é, a sua essência mesmo, e conta com a gente para isso, conta com a Lara, conta comigo, com o Esqueleto, com a Jéssica. Quem não me conhece, fique à vontade para ver o meu perfil aí. E a gente vai, né, sempre trabalhar os temas masculinos, porque é muito importante. Lives como essa, eu acho que enriquece muito para quem assiste e às vezes não tem contato com esses assuntos, porque é muito polêmico, né? Você falar contra a desconstrução masculina, porque o que a gente quer fazer, na verdade, é reconstrução, né? Enquanto eles querem quebrar o tabu, a gente quer reconstruir o tabu e salvar o que puder e o que restar da nossa sociedade, porque é uma grande batalha, né? Essa que a gente está enfrentando. E aqui na internet também. Então é isso. Obrigada. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Teve um comentário aqui que eu achei muito, muito bom. Vou ler ele antes de passar para a Lari. O que o homem ou a mulher passa reflete no outro, fazendo mal para ambos. É sobre isso, né? Que a gente também precisa sempre lembrar que não vai interferir só em um, né? Vai interferir em todos, em todo mundo mesmo. Vamos lá, Lari. Bom, gente, eu quero agradecer, então, a Jéssica, primeiramente, por ter marcado nós três, aos meus espíritos guardiões que me intuíram de fazer essa live, bater esse papo, né, de falar com a Jéssica para a gente bater esse papo, chamar o Esqueleto e a Leide.
E agradecer a presença de todo mundo aqui. Vou pedir para vocês me seguirem, para eu tentar recuperar um pouco dos que foram lá da outra página, é @terapeuta dos homens. Eu tô lá. Eu atendo os homens online e também ofereço alguns outros cursos, então conheço um pouco do meu trabalho lá, vem conversar comigo no direct para eu entender um pouco mais o que você está buscando para de repente estar entregando para você um conteúdo mais personalizado, né? Dentro da demanda aí do pessoal. Acredito muito na evolução do ser humano, acredito no amor ao próximo, acredito em Deus e acredito no mundo melhor. Eu estou esperançosa para que esse mundo se transforme pela vida dos nossos filhos, né, Jéssica, que já temos nossos filhos, pela vida dos filhos que a Lady que o esqueleto poderão ter aí e pela vida, pela nossa própria vida, né? Porque eu acredito que a gente não está deixando isso aqui para outras pessoas, não. A gente está deixando isso aqui para a gente, né? Para outros, né? Para nós mesmos. Então é isso. Quem sentiu que a minha energia é boa, gostou da minha energia, me segue lá no @terapeuta dos homens. Isso aí. Muito obrigada, Larissa. Muito obrigada, Esqueleto. Muito obrigada, Lady. Eu achei muito bom, né, ter a oportunidade de falar sobre esse assunto aqui, porque eu geralmente comento nos meus stories, mas eu nunca fiz live também sobre esse assunto. E já tem gente aqui perguntando quando vai ser a próxima. A gente vai ver se organiza para poder fazer outra, né? E que bom, né, que todo mundo gostou e que eu sei que é muito complicado, porque realmente é uma coisa que está indo contra, né, o que está acontecendo, né, reconstruir ao invés de desconstruir, mas a gente fiquei muito feliz também da repercussão e da quantidade de pessoas que assistiu. Eu também sou psicóloga, né, eu também atendo homens e mulheres, adolescentes também, quem quiser me seguir também, vamos ficando por aí. Então é isso, Tá né, certo, gente? então. Ô, Jéssica, você vai deixar salva? Vou tentar, né? Porque minha bateria tá acabando. Tá, olha só, Mas tenta bem que- compartilhar. Tenta compartilhar ou comigo ou com alguém aí para poder ter mais público, né? Sim. Um beijo, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.